Agora sim. Sim, vou afastar um pouquinho, joia. Boa noite. Beleza, André? Tudo bom? Então, como a gente já mandou aí nos stories, né? A gente vai fazer uma live hoje sobre mamoplastias, né, André? Isso. Abordando as partes de mamoplastia com prótese, mamoplastia redutora, implantes de silicone, né? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Leonardo Merson, sou cirurgião plástico especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E além da clínica privada, eu atuo também com cirurgias reconstrutoras, reconstruções de mamas e pós-bariátricas no hospital universitário e trabalho na área de queimados também no hospital infantil. O meu amigo aqui, que a gente opera junto, né, André? Dr. André Obermiller, que é um cirurgião plástico bem conhecido aqui na cidade, tem uma experiência bem grande com cirurgias da mama. E vou deixar ele se apresentar aí também para vocês. Boa noite. Meu nome é André Albermiller, sou médico, cirurgião plástico. Atuo hoje basicamente em clínica privada, fazendo toda a parte de cirurgia reparadora no Hospital Metropolitano e atuando na minha clínica privada com cirurgias eletivas. A gente já eu tenho o prazer de trabalhar com o Dr. Leonardo Gerson já há mais de 10 anos, uma parceria bastante produtiva e de muita confiança. E vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho para vocês hoje da nossa experiência e do nosso feeling sobre mamoplastia. André, eu deixei os comentários aqui abertos, né? O pessoal que quiser mandar alguma pergunta ou alguma coisa que queira saber aí, pode ir mandando que a gente vai anotando e a partir do momento que a gente achar que tem uma brechazinha nas explicações, a gente vai tirando as dúvidas do pessoal, né, André? Perfeito. André, então vamos começar aqui falando da importância das mamoplastias na nossa área, que é a área da cirurgia plástica, né? Eu estou para te falar aqui que, pelo menos no Brasil, ela está entre as 3 cirurgias plásticas mais realizadas, né? Se não for a mais realizada em determinadas regiões aí, principalmente implantes mamários, né, André? Isso. O Brasil, juntamente com os Estados Unidos, são os 2 países que fazem o maior número de cirurgias plásticas no geral e também de cirurgias da mama, né? Então, é uma cirurgia muito requisitada pelos pacientes, vai variando um pouco o tipo de cirurgia de acordo com a faixa etária do paciente, né, André? E você quer complementar alguma coisa aí da importância aqui para gente, dessa cirurgia? A mama é a identificação da mulher como mulher, né? A ligação da mulher com a mama é algo quase que umbilical. Ela precisa, tanto a mama muito grande quanto a ausência de mama, criam nessa paciente um sofrimento muito profundo. Então, a gente percebe, desde da adolescência, pacientes que querem ou ganhar mama ou diminuir aquelas mamas que são muito grandes, né? E o sofrimento é muito parecido, tanto da mocinha que tem a mama muito grande, que causa nela quase que um aprisionamento, né? Ela para de conviver, ela para de socializar, e às vezes a cirurgia de redução se impõe mesmo numa paciente muito jovem, né? E mesmo se dá uma paciente que tem a mama muito pequena e não consegue se enxergar como mulher quando ela vai chegando na idade mais avançada e perto dos 18 anos. A gente costuma falar, né, André, que em algum momento da vida da mulher ela vai ter o desejo de mexer alguma coisa na mama dela, né? Ou aumentar, ou diminuir, ou suspender, né? Que a gente chama de Em alguma mastopexia. fase, Então a gente podia começar falando os tipos de cirurgia plástica das mamas, né, André? Então vamos começar com a mamoplastia de aumento, que é aquela cirurgia de uma paciente que não tem quase mama nenhuma e quer aumentar o volume da mama, ou por motivos estéticos, né, ou para agradar alguém, ou mesmo, né, André, apenas por um motivo reparador, às vezes tem uma assimetria de uma mama com a outra e ela quer equalizar essa assimetria que ela tem. Depois a gente vai falar um pouquinho das mastopexias, que são aquelas cirurgias que podem ser com ou sem prótese de mama,
mas que no jargão popular é levantar as mamas, né, que a gente fala. E depois tem as cirurgias de redução de mama, que são as mamoplastias redutoras, e as reconstruções mamárias, daquelas mulheres que fazem alguma cirurgia para retirar algum câncer de mama ou alguma anomalia que ela tenha na mama e precisa fazer uma reconstrução daquela região ali. A cirurgia de aumento mamário, né, a inclusão de implantes de silicone, com certeza hoje é a campeã em qualquer consultório de cirurgião plástico. A procura é imensa e de algum tempo para cá, até porque, só para fazer um comparativo, eu comecei numa época em que a gente fazia ou aumentava ou diminuía, e não se juntavam as duas coisas. De um tempo para cá, isso se associou, a gente consegue reduzir e implantar silicone ao mesmo tempo, e houve um boom no uso de implante. Com certeza, pelo menos na minha vivência clínica, é a cirurgia mais procurada, a cirurgia da mama. E em mamoplastias, posso te dizer seguramente que mais de 85% dos casos serão usados próstata-silicone. Sim. Isso mudou de um tempo para cá, né, André? De uns anos para cá. Antigamente, mais 10, 15, 20 anos atrás, fazia-se muito a cirurgia sem o implante mamário, né? Mesmo as mastopexias, fazia muito reconstrução de mama para reduzir a mama, o volume das mamas, mas de um tempo para cá isso se tornou uma moda, né? Uma coisa que a paciente já chega no seu consultório falando, eu quero colocar silicone. E a gente teve que se adequar a essas técnicas cirúrgicas aí para agradar os nossos pacientes, né, André? Isso muito graças à expertise do cirurgião plástico brasileiro, né? A nossa escola, a Escola Brasileira de Cirurgia Plástica, é muito grande, ela tem uma expertise muito grande, e ela conseguiu adaptar esse desejo da mulher brasileira, né? De conseguir diminuir uma mama flácida, trocá-la por uma mama muito mais bonita, mais arredondada, mais firme, graças ao uso do silicone. Aí eu aproveito para te perguntar, quando a paciente chega no seu consultório querendo uma cirurgia de mama, o que ela mais procura? Assim? Geralmente ela quer o quê? Ela quer aumentar, ela quer que apareça que é silicone, ela quer apenas suspender a mama. Basicamente, qual é a procura maior do consultório? A procura maior é por aumento, né? A paciente mais jovem que quer aumento e que, na maioria das vezes, quer aumento para valer. Ela quer que percebam que é silicone. Então, não adianta falar com essa paciente em resultado natural. Mas tem um outro público que quer um resultado mais natural, que não quer ser percebida como portadora de um implante, ela quer passar meio que despercebida, né? E hoje eu já tenho pacientes que procuram redução do silicone. Então eu consegui viver até agora 3 momentos da moda do silicone. Um implante muito pequeno, depois próteses que tinham que ser acima de 350, e hoje eu já recebo pacientes que querem diminuir o implante. Porque os anseios vão mudando de acordo com a idade da paciente, né, André? Às vezes vem uma paciente jovem para você querendo aumentar muito o tamanho das mamas, né? Igual você falou, querendo que todo mundo perceba que ela tem silicone, e depois que ela casa, vai ficando mais velha, tem filhos, aí às vezes ela quer até reduzir, deixar uma mama mais natural, que a gente chama de mastopexia. Aí a gente tem que tirar um pouco de pele, às vezes reduzir o tamanho da prótese, ou às vezes até não, né? Às vezes pelo próprio tecido que você já tira, deixando uma prótese do mesmo tamanho, a mama em si já vai diminuir bastante. Né? André? O desejo da cirurgia muda dependendo da fase de vida em que ela está. Uhum. Vamos falar um pouquinho agora, depois a gente vai entrar em mais detalhes sobre cada tipo de cirurgia, tá, gente? Mas a gente fez um cronogramazinho para ficar alguma coisa mais explicativa para vocês. E a gente vai falar um pouquinho agora da importância do pré-operatório e a importância de você procurar um profissional habilitado e capacitado, especializado para fazer esse tipo de cirurgia, né?
Vamos começar do pré-operatório, André? Vamos. Então, o pré-operatório, na minha opinião, quem me segue já vê que eu labuto bastante nessa área do cuidado, da precaução e da importância do especialista na área. O pré-operatório começa quando desperta o desejo de se operar. A primeira coisa que tem que ser feita é procurar um profissional capacitado, habilitado, um especialista habilitado, e no Brasil, quem habilita é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, porque para entrar nessa sociedade e para adquirir o título de especialista, esse profissional deu muito duro, estudou muito, são no mínimo 5 anos pós a formatura em medicina para se formar um cirurgião plástico capacitado. Esse profissional vai fazer uma prova que dá a ele o direito de ter um título de especialista. Então, essa é a premissa básica do pré-operatório. Porque tem muita gente que por aí, né, André, que se auto-intitula doutor e ele pode falar que ele faz qualquer coisa dentro da medicina, né? Então, eu acho importante para o próprio paciente, antes de você marcar qualquer consulta com um profissional, procurar saber se esse profissional é habilitado, se é um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Na página da Sociedade Brasileira você pode consultar todos os membros, né? Tanto membros titulares quanto membros especialistas. E não é só porque o cirurgião em si fala que é um cirurgião plástico, às vezes ele nem é, né, André? Às vezes ele pode ser médico de outra especialidade e às vezes nem médico ele é. E muitos não médicos por aí praticando a medicina, inclusive a cirurgia plástica, né? O Conselho Regional de Medicina de São Paulo tem um levantamento dizendo que 90% dos problemas em cirurgia plástica no estado de São Paulo são com profissionais não habilitados, não especialistas. Então é um número bastante relevante. Uhum. Então tá, passando por essa parte, a consulta em si começa e a gente tem que pedir os exames pré-operatórios, né? Isso. Então, os exames pré-operatórios da mama variam um pouco de acordo com a faixa etária e as comorbidades de cada paciente. Mas, no geral, a gente pede exames de sangue, exames de coagulação sanguínea, exames para ver a função hepática, renal e de cicatrização de cada paciente. Eu costumo pedir, depois o André vai complementar se ele pede a mesma coisa, em pacientes mais jovens eu costumo pedir um ultrassom das mamas e nas pacientes um pouco mais velhas já muda para mamografia, né? E a gente pede também uma consulta no cardiologista, que é o risco cirúrgico cardiológico, e uma consulta no anestesista, que é a consulta pré-anestésica, onde o anestesista vai te examinar, vai determinar qual o melhor tipo de anestesia para cada tipo de paciente, ver as comorbidades que cada um tem ou não, né, as drogas que vai ter que usar, o que não pode ser usada na hora da cirurgia, para tudo isso aí aumentar a segurança de cada paciente a realizar a sua cirurgia, né, André? Exato. E dependendo de alguma comorbidade, se essa paciente é diabética, tem depressão, né, a gente vai pedir sempre a avaliação do especialista daquela área específica, né, para a liberação dessa cirurgia. Acho que a sua colocação está perfeita. O que eu tento fazer com as minhas pacientes é que elas venham iniciadas, né, de perguntas, né, para que elas saiam do consultório, que elas se preparem para a primeira consulta, né, para que elas saiam daqui tendo uma noção daquilo que vai ser feito. Né, para que elas não cheguem 6 meses depois da cirurgia, como a gente vê muito, pacientes que não sabem qual o tamanho da prótese, qual a marca da prótese, como que foi colocado. Então, ela precisa se preparar para essa cirurgia. Uhum. Até para agilizar a consulta também, né, André? Porque se a paciente já estiver direcionada e focada nas dúvidas que ela tem, a consulta flui muito melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Ela vindo preparada, ela vem direcionada para tirar as dúvidas que ela realmente tem. Uhum. André, aí passando desse pré-operatório aí, vamos dar uma pincelada aqui para o pessoal
agora nos tipos de cirurgia que a gente costuma fazer. Vamos começar pela top one aí da cirurgia no Brasil, que é a mamoplastia de aumento. A famosa colocar o silicone, né? Que os pacientes já chegam no consultório já falando, eu quero colocar silicone. Então, gente, como o André já disse, e na minha prática também é a mesma coisa, essa é a cirurgia mais procurada, principalmente por pacientes mais jovens, né? Entre os 18 e os 30 anos aí, que consiste naquela cirurgia de aumentar o volume das mamas sem tirar pele, né? Apenas o aumento da mama. Essa cirurgia, existem várias técnicas para a realização dessa cirurgia e várias vias de acesso, né? Depois eu vou falar um pouquinho, o André vai complementar também. Então, essa cirurgia pode ser feita pelo sulco submamário, a incisão. A incisão pode ser feita periareolar, que é em volta da areola, metade da areola. Pode ser feita por via axilar. E o plano de colocação dessa prótese no paciente, também existem algumas técnicas diferentes, né, André? Pode ser pré-peitoral, que a gente chama, que as pacientes chamam de em cima do músculo. Pode ser retropeitoral, que é quando é embaixo do músculo. E pode ser aquela prótese também, que ela fica um pouco acima do músculo e um pouco abaixo, né, André? Que a gente chama de dual plane. Metade da musculatura peitoral recobre metade da prótese e a outra metade fica coberta pela glândula mamária, né? Exato. A cirurgia vai ser adaptada para cada caso. Então, a vantagem de ser um especialista é que você não precisa seguir uma receita de bolo. Você vai adaptar a cirurgia para cada caso. Então, se é possível ter mamas diferentes numa mesma paciente, imagina no universo da população geral. Tem casos em que a gente pode colocar a prótese como dual plane, hoje em dia tem um subfacial, né? A gente consegue adequar o plano à necessidade de cada paciente. E a gente recebe muito paciente também, né, André, que já chega no consultório falando assim, eu queria botar uma prótese de 350 porque a minha amiga colocou e ficou maravilhoso. Mas a gente tem que individualizar bem isso daí, né? Porque a mama de uma paciente não é igual à mama da amiga dela. Às vezes uma prótese do mesmo tamanho em duas pacientes fica completamente diferente. Uma fica muito maior do que a outra. Então eu costumo perguntar para o paciente como ela quer que a mama dela fique, né? O que você espera? O que você quer que as pessoas olhem e percebam que a sua mama é grande? Você quer que eles percebam se você tem silicone? Você quer uma mama um pouco mais natural? E aí, com o conhecimento que a gente tem, né, André? A gente vai escolher o tipo de implante, né, que é o tipo de prótese, a via de colocação e o plano de colocação. Se é por cima ou por baixo do músculo, se a paciente faz muita academia ou não faz, se a musculatura dela pode apertar mais ou menos o implante, para ver como é que ela vai ficar no final das contas, né? O que eu tento mostrar para a paciente é que, para que ela não se fixe muito no tamanho da prótese, o número da prótese é simplesmente um número, que a prótese vai se adaptar a ela, e não ao contrário. Né? Então, o importante é o tamanho dessa paciente, o tamanho do tórax dela, a largura da base da mama, né? A altura da paciente, né, André? A altura da paciente, a textura da glândula, a textura da pele. Para cada tipo de mão, para cada tipo de pele, cada tipo de glândula, o tamanho de paciente vai ter um tamanho de prótese mais adequado. Não pode seguir aquela receita de bolo, né? Não. E nós muito jovens temos que frear um pouco a prótese tão grande, porque um estiramento tão grande da pele muito rápido vai resultar em estrias, com certeza. Então, não adianta a mama gigante cheia de estrias. Tem que mostrar para a paciente, principalmente, quais são os limites que o próprio corpo dela impõe a essa cirurgia. Sim, com certeza. E, às vezes, assim, a paciente já chega com uma concepção formada sobre aquilo ali, e às vezes é difícil da gente tirar aquilo da paciente, né? A gente fala, às vezes no seu caso, botar uma prótese igual a sua amiga colocou, não vai ficar um resultado
bom para você, né? Então, às Exatamente. vezes, a gente tem que meio que tateando aquilo ali, conversando com a paciente para convencer a ela que talvez para ela não seja o melhor a se fazer É. naquele momento, né? A consulta, na verdade, é o passo mais importante da cirurgia, né? É onde você vai balancear e equilibrar expectativa e realidade, né? E mostrar quais são os limites desse procedimento. Acho que esse é o principal papel do profissional sério, mostrar para ela que quase tudo é possível, mas que quando a gente não respeita esse quase, você pode cair num erro grave. Né? Eu já Vai ter deparei com um consequência. paciente que queria botar uma prótese maior do que o tórax dela, né? Eu falei, se você colocar a prótese desse tamanho que você quer, uma prótese pode até juntar junto com a outra aqui no meio, né? Exatamente. Só pode sobrar na lateral do seu tórax, pode parecer que você é um pouco mais gordinha do que você é, como se você tiver com uma blusa Exato. fechada. Então a gente tem que ir conversando isso daí bem com o paciente para fazer ela entender que às vezes o que ela quer não seja possível da gente atingir naquele momento, né? Exatamente. E caso não se chegue a esse consenso, algumas vezes até me recuso a operar o paciente. Sim. Porque, né, nós somos os detentores do conhecimento. Então, é claro que a gente precisa respeitar a vontade da paciente, até o limite em que essa vontade não prejudique ela mesma. Esse é o papel André, do especialista. vamos falar agora sobre um pouquinho sobre os tipos de prótese, né? Que isso aí é uma Vamos. dúvida muito frequente dos pacientes também. Então, basicamente, gente, as próteses de uns 15 anos, 15 a 20 anos para cá, já são próteses de gel coesivo, né? São aquelas Sim. próteses que se a gente cortar a prótese como se fosse uma fatia de bolo, o gel não vai vazar. As próteses Exato. muito antigas eram gel líquido e quando a paciente tinha uma ruptura do implante, aquele silicone podia vazar e podia escorrer pelo tecido da paciente, às vezes chegava no abdômen, né, André? Às vezes chegava Exato. até nas Lembrando. pernas do paciente, mas então esse problema já é um problema que não existe mais. E o invólucro da prótese é o que diferencia mais uma prótese de outra, né? A gente tem as próteses texturizadas, que são aquelas que parecem um vidro jateado. Tem as próteses lisas, que parece um vidro liso mesmo, ela não tem textura nenhuma, é completamente lisa. E tem aquelas próteses com invólucro de poliuretano, né? Que são as próteses que aderem mais ao tecido do paciente e ficam mais fixas com o passar do tempo. Exato. Complementa aí, André. Então, para cada tipo de mama, idade de paciente, né, flacidez, consistência de pele, firmeza dessa pele, a gente vai escolher um determinado tipo de cobertura, né? E aí também não dá para trabalhar, nunca se trabalha com uma prótese só. A cada tipo de paciente vai ser mais adequado uma cobertura determinada. Eu tenho usado cada vez mais implantes texturizados e até, acho que até pela mudança no perfil das pacientes, que cada dia nós temos pacientes mais magras, né, mais secas, com a musculatura mais definida, e nesses casos uma aderência muito grande pode causar uma marcação externa muito forte, que a gente chama de rippling, e então eu tenho preferido mais as texturizadas. Mas isso é preferência do profissional, né? Uhum. O rippling que o André está falando, para quem não sabe, é quando a paciente tem pouco tecido mamário e pouco tecido gorduroso para cobrir essa prótese, e qualquer dobra ou ondulação da prótese, ela reflete na pele do paciente, causando uma ondulaçãozinha que é perceptível ao olho nu. Então a gente chama de rippling, né, uma palavra americanizada aí, que significa uma ondulação. André, então a gente falou do tipo de silicone, dos tipos de cobertura do implante, que é a parte externa do implante, e agora a gente pode falar um pouquinho sobre as projeções, né? Então tem aquelas próteses anatômicas que a gente chama, que os pacientes chamam de prótese em gota, né?
Exato. que simula mais uma mama normal do paciente, tem aquele caimentozinho mais parecido com uma mama normal, tem um pouco menos de polo superior aqui, né, André? E a gente Exato. tem também as próteses redondas, que são as mais utilizadas e que as pacientes mais querem colocar, né, André? E dentre as redondas, varia a projeção da prótese, que é a altura do implante, né? Então a gente tem as próteses baixas, as médias projeções, as altas e as super altas ou extra altas aí, dependendo da marca da prótese, elas têm umas nomenclaturas diferentes, mas é basicamente tudo a mesma coisa, né? Exato. Importante frisar que as pacientes fazem muita confusão em relação a baixa, alta e super alta, achando que essa denominação se dá pela altura que a prótese vai ter na mama. E não tem nada a ver, né? O perfil determina a altura do implante. Então, quanto mais alto o implante, menor a base dele. Então, menor projeção lateral ele vai ter, né? Então, É como também se vai fosse, né, fazer... André? A prótese baixa assim, aí quando ela vai aumentando a Isso, projeção, ela vai afinando a base e aumentando a altura dela, né? Então, exato, vai uma paciente, por estreitando a exemplo, que mão. tem um tórax muito fininho, a gente tenta botar uma prótese com a base mais estreita e a altura mais alta, né? Um perfil mais alto, justamente para não ganhar tanto lateralidade, porque ela tem um tórax fino. Numa paciente de tórax mais largo, você pode usar e deve usar uma prótese de perfil mais largo, de perfil mais baixo, né? Então não tem nada a ver com a altura da mama. A altura de André, mama, cada uma tem a sua. vou fazer uma pergunta para você agora, que é uma pergunta que as pacientes fazem muito no consultório também. Qual a via preferida de colocação do implante para você? A incisão na pele. Qual que você prefere e qual que é a mais utilizada na sua prática clínica? Léo, eu uso praticamente, posso dizer que 99% submamária, que é abaixo do sulco da mama, né? No sulco mamário. Por quê? Porque eu acho que é muito mais natural, é menos agressivo para a glândula. Eu já entro atrás da mama e a minha interferência no funcionamento e na fisiologia mamária é praticamente zero. Então, quando eu faço isso numa paciente que ainda não gestou, que ainda não engravidou, que não amamentou, eu não vou interferir nesse funcionamento mamário. Numa incisão areolar, eu tenho que partir a mama no meio para chegar atrás dela. Então, automaticamente, é mais agressão. E a via axilar, eu não gosto. Eu acho que ela complica a cirurgia, ela dificulta a cirurgia para esconder uma cicatriz que, se não ficar perfeita, essa paciente não abre o braço mais. Também acho que a via axilar aumenta a possibilidade de contaminação, porque a axila é uma região muito mais contaminada. Então, eu prefiro fazer por via inframamária, mesmo nos casos onde eu tenho que corrigir a areola por algum alargamento. Eu coloco a prótese por baixo e mexo na areola só pele. Eu fiz essa pergunta para você de propósito mesmo, porque também é a minha via preferida. É uma via mais segura, mais rápida, que dá muito menos complicação e você não mexe na mama do paciente, né? Como o André falou, a via periareolar era muito utilizada antigamente, mas você tem que seccionar a mama do paciente ao meio e esses canalículos lactíferos da mama da paciente são colonizados por bactérias, né? E isso aí aumenta a possibilidade de ter uma infecção pós-operatória na cirurgia da mama. E se você tiver uma infecção e essa infecção chegar ali onde está a prótese, a gente tem que fazer uma outra cirurgia para tirar a prótese e a paciente tem que ficar algum tempo sem colocar de novo, né? E a via axilar, que foi outra via abordada pelo André, ela, além de ser uma via mais difícil, ela também causa a maior probabilidade de dar uma assimetria da altura dos implantes, além de precisar de um material mais especializado, que nem sempre a gente tem em mãos, né, André? Exato. Eu vejo um outro problema, que é um problema estético, né, na cicatriz periareolar, que é o stop, naquela transição degradê da pele da areola para a pele da mama, que é uma das coisas mais bonitas que se tem na mama. Né? E Fica quando aquele você põe uma risquinho cicatriz fixo, ali, né? fica aquele risquinho. Por melhor que ele fique, essa transição em degradê vai acabar.
Então, eu prefiro a incisão inframamária porque a paciente não vai ver essa cicatriz. E quando começou aquela moda de cirurgia por via axilar, para não deixar uma cicatriz na mama do paciente, mas a gente começou a perceber, com o passar do tempo, que aquela cicatriz na axila é muito mais visível do que a cicatriz submamária, porque no Brasil, como é um país quente, as pacientes e as mulheres costumam usar aquelas blusinhas sem manga, e toda vez que levanta o braço, se nota aquela cicatriz na axila, e é uma área do corpo do paciente que não costuma ficar uma cicatriz muito fininha e às vezes fica meio escurecida, né, André? Então, às vezes fica muito mais visível e perceptível do que aquela incisão na via submamária, né? Eu nunca consegui me convencer da cicatriz axilar, porque eu sempre achei que era complicar uma cirurgia que é uma cirurgia simples. Você não pode complicar uma cirurgia que é tranquila. Então, nunca aderi a essa moda. Aliás, acho que moda em medicina é muito perigoso. Sim. E agora, partindo para um outro tópico aqui dessa cirurgia, a gente já deu uma pincelada antes, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a loja da prótese, né? Se fica na frente ou atrás do músculo, né? Que a gente chama o nome correto é pré-peitoral ou retropeitoral, né? Porque o músculo peitoral é que determina isso daí, se fica na frente do músculo ou atrás do músculo. Vou pedir para o André esclarecer um pouquinho para o pessoal aí também. Claro. Sim, a minha prática, normalmente o que me faz decidir por um plano ou outro, é a espessura de mama que eu tenho acima desse músculo. Se eu tenho uma mama mais grossa, uma textura boa, que vai me dar uma proteção por implante, porque a prótese não pode ficar embaixo da pele. Então, essas pacientes muito magrinhas, se você põe a prótese pré-peitoral, né, na frente do músculo, ela vai ficar muito visível, ela fica praticamente embaixo da pele. E aí eu prefiro colocar embaixo do músculo, né? Quando eu tenho uma mama mais cheia, eu posso colocar essa prótese pré-peitoral ou subfacial, né, boto na frente do músculo. Então, basicamente, o que divide na minha escolha o plano em que vou colocar a prótese é a espessura do tecido mamário. Como hoje em dia, a maioria das nossas pacientes são muito magrinhas, né? A gente pega paciente com um percentual de gordura de 7%. Elas estão malhando mesmo. Então, eu tenho colocado cada vez mais músculos sobre a prótese, para proteger o implante. Mas isso depende também, né, André, do tipo de musculatura que a paciente tem também, né? Também. Às vezes é aquela paciente que malha muito, tem um músculo muito desenvolvido, né? Já tem uma mama um pouco alta, então se você colocar a prótese retropeitoral, depois que o músculo levantar assim, ele pode fazer um volume grande logo abaixo da clavícula aqui, então às vezes num tipo de paciente desse, você opta às vezes se ela tiver um tecido mamário que seja ideal para cobrir a prótese, por um plano pré-peitoral, né? Exato. E a gente tem hoje o advento do dual plane, né? Que veio facilitar essa escolha. Você tem um meio termo justamente para esses casos, né? Então, na verdade, o cirurgião vai adequar a cirurgia, o bisturi vai para onde o cirurgião quer. Então, a gente consegue modular essa lógica. Resumindo, né, cada tipo de paciente, cada tipo de mama tem uma melhor indicação para cada caso, né? Não adianta o paciente já chegar com aquela coisa meio feita na cabeça, porque às vezes não vai ser a melhor coisa a ser feita para aquele caso, né, André? O maior perigo que um paciente pode correr numa consulta médica é já chegar nessa consulta com uma receita carimbada. Uhum. Então, ela tem que ir para a consulta disposta a ouvir. Né? É claro que ela tem o direito de expressar a vontade dela, o que ela deseja, mas ela tem que estar preparada para ouvir. É para isso que ela está consultando um especialista. Né? Sim. Às vezes ela chegou até com uma foto de alguma paciente, né? Eu quero a mama desse jeito. Aí eu pergunto assim, mas sua mama era igual a dela antes de colocar o implante? Você tem a mesma altura dela, a mesma pele que ela, tem a mesma idade que ela, o tórax do mesmo formato?
Às A vezes não tem maioria das nada a vezes não, ver, né? né? Então tem que ter uma Exatamente. indicação precisa para o seu caso, né? Exatamente. E cabe a nós trazer essa paciente para a realidade, né? Tá. Vamos agora sobre a segunda cirurgia de mama mais pedida aí, né? Que é a mastopexia com prótese, né? E, Que essa cirurgia é indicada, pessoal, para aquela paciente que às vezes quer aumentar o volume das mamas ou suspender a implantação, a altura das mamas, mas que na maioria das vezes tem um excesso de pele, né? Tem, ou uma flacidez de pele que faz com que, se você apenas colocar uma prótese sem mexer na mama e na pele dela, aquela prótese provavelmente vai cair e não vai conseguir acomodar com o tanto de pele que a paciente tem ali, né, André? Então, nesse e, caso, a gente tem que colocar a prótese, tem que tirar o excesso de pele e, na maioria das vezes, também tirar um pouco de tecido mamário da paciente, né? E a cicatriz resultante disso tudo aí é aquela cicatriz em T invertido, que a gente chama, né? Que é em torno das areolas, da areola até o sulco submamário e a cicatriz no sulco submamário um pouco mais estendida do que a cicatriz de quando a gente faz só a inclusão da prótese, né, André? é importante frisar, né, que a partir de um determinado grau de queda da mama, a prótese sozinha não vai levantar essa mama. Tentar preencher todo esse espaço só com o implante, você vai ter uma mama muito grande, né? Mas ainda com o mamilo, que é o centro da mama, olhando para baixo. Então, é uma prótese que fica muito, uma mama que fica linda vestida, que ela está aqui em cima, grandona. Mas a hora que ela tira o sutiã, o bico está olhando para baixo. Então, quem vai colocar a mama no lugar é a mamoplastia, é a mastopexia. Estou A rindo aqui do cirurgia é uma comentário do relação. Bruno aí. Bruno, a gente está falando sobre mama aqui, não é sobre o rosto, não. Qualquer dia a gente faz uma live aí sobre cirurgia da face, né? Aí eu respondo a sua pergunta aí, tá bom? Mas então, continuando aqui, na cirurgia de mastopexia também, né, André? A gente, além de tirar a pele e o tecido mamário, ainda tem aquele mesmo problema de colocar na frente ou atrás do músculo, né? Nessa Também. cirurgia também a gente faz isso daí. Ou algumas pacientes a gente coloca atrás, outra paciente a gente coloca acima, de acordo com o perfil da paciente. O De importante cada é a um. paciente ficar satisfeita no final das contas e ficar uma cirurgia segura, né? Que não fique uma prótese com pouco tecido cobrindo, que corre risco de extrusão do implante ou de alguma complicação maior, né? Exato. E temos as mastopexias sem prótese, né? Sim. E de algum tempo para cá, eu tenho recebido mais pacientes, e a cada dia mais pacientes querendo plástica de mama sem prótese, né? E é possível se fazer em alguns casos, né? E algumas pacientes simplesmente não querem mamas redondas, muito altas. Ainda tem mulheres que querem mamas normais, naturais. E para essas pacientes, a prótese não se faz tão importante. Uhum. Pessoal, vocês podem ir mandando nos comentários aí alguma pergunta ou algum questionamento que vocês tenham que a gente vai tentando responder, tá? André, vamos passar agora para cirurgias de redução de mama, né? Que são aquelas cirurgias que a gente faz em casos que a paciente sente aquele peso nas mamas, né? Que às vezes passou a vida toda com aquela mama pesada desde a adolescência incomodando e chega uma hora que ela se cansa disso daí e quer fazer uma cirurgia para aliar tanto a parte estética quanto a parte de conforto mesmo da paciente, né? Tem nos casos de gigantomastias, que são aquelas mamas enormes, às vezes a gente tira 2, 3 quilos de cada mama, né, André? E é uma cirurgia que a gente usa a mesma incisão da mastopexia, que é aquela incisão de T invertido, só que a gente tira muito mais tecido mamário do que a cirurgia de mastopexia, né? Então é uma cirurgia de Exato. redução mamária e para dar um melhor contorno corporal para esse tipo de paciente também, né, André? E assim, na minha avaliação, para o cirurgião,
talvez seja a cirurgia que traga mais satisfação, porque são cirurgias verdadeiramente libertadoras. A gente pega meninas de 16, 17 anos que estão trancadas dentro do quarto, que vestem camisões para esconder a mama, que tem já a coluna dobrando, porque ela tenta esconder a mama, e o próprio peso da mama vai sobrecarregando essa coluna, e 1 mês, 2 meses depois da cirurgia, você vê aquela mesma menina que entrou constrangida, retraída no seu consultório, entrando como uma mulher liberta, empoderada, né? Por se sentir incluída na sociedade. Coisa que a mama muito grande faz, né? Ela aprisiona essa paciente, ela afasta essa paciente do convívio das suas colegas. Ô André, eu já vou respondendo aqui uma pergunta da Eliana aqui. Ela Sim, perguntou sobre essa pandemia de coronavírus que a gente está tendo aí, se é seguro fazer um procedimento estético, né? É lógico que isso daí vai de uma conversa junto com o paciente, né? A gente vai tomar todas as precauções possíveis para minimizar a probabilidade do paciente, né, contrair essa Covid-19 e tudo. Os hospitais também estão se adequando, porque não pode ficar o ano inteiro sem fazer cirurgias, né? Eles estão fazendo uns corredores Covid-free, né, André? Que o paciente não tem exato. contato nenhum com outros pacientes que fazem esse tipo que estão contaminados com o coronavírus. E assim, na minha opinião, a gente consegue sim fazer esse tipo de cirurgia na pandemia, como a gente tem feito, né, André? Mas tomando todos os cuidados possíveis para minimizar os riscos. Não sei se Se você você for concorda com isso analisar, daí. se você for analisar o comportamento do brasileiro, né, de se aglomerar em tudo quanto é lugar, futebol, supermercado, fila de banco, num hospital onde você tem um plano sério de contingenciamento, gente preparada para atender esse paciente, né, gente esclarecida, talvez o hospital seja mais seguro que o supermercado, né? Desde que haja esse plano de contingenciamento, né? Então, desde que haja um cuidado sério, né, uma conversa séria, a cirurgia pode ser realizada. Até porque eu realmente não acredito que a gente vá se livrar da Covid tão rapidamente. Eu acho que o nosso normal mudou e a gente tem que se adaptar a ele. A gente vai mudar muito do nosso estilo de vida, porque enquanto não surgir uma vacina, nós vamos ter que conviver com o coronavírus. É claro que isso não diz, não nos dá licença para fazer festa, churrascada, né, juntar todo mundo, até porque seria um desrespeito com as milhares de vítimas que a doença fez. Mas a vida deve ir voltando ao novo normal com calma, com prudência e com serenidade. E a gente fazer tudo da melhor forma possível, né, André? A Exato. gente só não pode isentar 100% o risco, porque nem em casa a gente está 100% protegido, né, dessa Exato. pandemia, mas a gente faz de tudo para diminuir o máximo a possibilidade do paciente contrair isso daí. Mas continuando Exatamente. nas mamas aqui, André, a gente falou então das mamoplastias de aumento, das mastopexias com e sem implante e das cirurgias de redução da mama. Agora Exato. vamos falar, dar uma pincelada aqui nas cirurgias reconstrutoras, né? Que são as reconstruções mamárias. Às vezes Exato. a paciente tem alguma coisa congênita que faz a mama dela ser muito diferente de um lado do outro lado. Então, às vezes a gente tem que botar prótese mamária apenas em um lado. Tem algumas doenças, como a síndrome de Poland, né, André? Onde a paciente já nasce sem o músculo peitoral de um dos lados. Então, nesses casos, a gente tem que reconstruir a mama desse lado. Às vezes, a gente tem que simetrizar a mama contralateral. Tem os casos também de câncer de mama, que são muito comuns. Né? Eu acho que está entre os 3 cânceres mais frequentes no sexo feminino. E nesses casos, na maioria das vezes, é retirado esse tecido mamário da paciente
Então a paciente não tem mais mama daquele lado. Então a gente faz uma cirurgia reparadora, na verdade, para simular uma mama onde a paciente não a tem mais, né? Na parede torácica dela. Isso chama de reconstrução mamária, mas na verdade não teria que se chamar reconstrução mamária, né? Teria que se chamar uma reconstrução torácica para simular uma mama naquele local ali que a paciente não tem mais. E aí eu queria que o André falasse um pouquinho disso daí também, para a gente complementar. Eu vou falar muito mais da parte filosófica dessa cirurgia do que da técnica em si, porque essa cirurgia é a sua especialidade. É você que é o doutor nessa cirurgia aqui nessa dupla, né? Mas penso que o principal é o que você falou. O paciente precisa estar consciente de que por mais hábil, mais cuidadoso e mais expert que seja esse cirurgião, ele jamais poderá colocar uma mama nova no lugar da mama que foi retirada. O que vai ser feito é a reconstrução da parede, né, para simular o volume de uma mama. E, na maioria das vezes, a simetrização da mama contralateral. E aí eu queria que você completasse, Léo, com a sua experiência, como que você avalia a reconstrução imediata e a reconstrução tardia? Como é que você vê esse posicionamento? Se você tem uma preferência e qual o seu caminho para decidir entre um e outro? Então, na cabeça do paciente, sempre é melhor uma reconstrução imediata, né? Que é quando se faz no mesmo ato cirúrgico a retirada da mama e a reconstrução da mama, né? Pelo cirurgião plástico. Então, às vezes, o mastologista entra primeiro com a equipe dele, faz aquela cirurgia oncológica para retirar o câncer de mama, e depois uma outra equipe da cirurgia plástica entra para fazer reconstrução no mesmo tempo. A minha preferência como cirurgião é fazer em 2 tempos, né? A equipe da mastologia faz a retirada da mama e alguns meses depois a gente faz a reconstrução da mama. Por que eu digo isso? Porque nessa cirurgia, apesar de ser na cabeça do paciente, eu não quero sair sem mama da cirurgia, né? Mas o índice de complicação da cirurgia imediata é maior do que sobre a cirurgia em 2 tempos. Porque o mastologista vai lesar aquele tecido mamário, às vezes ele vai ter que mexer na axila da paciente para tirar aqueles linfonodos que podem estar acometidos também pela doença, e aquilo ali causa um exudado de linfa muito maior e o que pode complicar uma cirurgia plástica que venha a seguir, né? Mas a gente faz essa cirurgia, sim, de reconstrução imediata, dependendo da seleção rigorosa de cada paciente também, né? Dependendo do tipo de cirurgia que o mastologista vai fazer também, primeiramente, às vezes ele não vai mexer tanto na mama, às vezes ele vai tirar só um quadrante da mama, e a gente tem mais segurança para fazer a reconstrução imediata. Mas se você me perguntar a minha preferência é de fazer uma reconstrução tardia, né? O mastologista faz a retirada, a paciente cicatriza aquilo ali, se recupera, tanto psicologicamente quanto fisicamente, e depois a gente faz uma cirurgia mais definitiva. E eu queria complementar também que a reconstrução de mama, na maioria das vezes, é uma cirurgia feita em vários tempos cirúrgicos, né? Não é uma cirurgia só. Às vezes a paciente tem que fazer uma lipoenxertia, que é tirar um pouco de gordura da barriga ou dos flancos, botar naquela área onde foi retirada a mama para engrossar aquele panículo adiposo ali e cobrir melhor a prótese. Depois a gente faz uma cirurgia de colocação de prótese, uma cirurgia para reconstrução do mamilo e às vezes simetrização da mama contralateral. Então, assim, às vezes são 3, 4, 5 cirurgias para fazer uma reconstrução mamária. Isso aí a gente tem que esclarecer bem no início para a paciente, pela ansiedade que isso aí vai gerar nela, né? Se ela já está consciente de que vão ser preciso muitos procedimentos ali, ou alguns procedimentos, ela já fica mais tranquila quanto a isso. E há que se falar também nesse primeiro tempo, né, de às vezes ser necessário uma radioterapia que pode complicar também essa reconstrução imediata, né? Sim. Por comprometer muito todo o retalho cutâneo da região.
Sim. Esse é um complicador grande, assim, porque a radioterapia, ela lesa os microvasos que ficam abaixo da pele e no próprio tecido mamário que restou ali. Isso aí faz aumentar bastante o índice de complicação pós-cirúrgica do paciente, inclusive de cicatrização, né? Então, é realmente uma reconstrução, uma cirurgia reconstrutora, né? A gente alia a estética, porque somos cirurgiões plásticos e a gente quer dar o melhor para o nosso paciente, né, André? Mas é basicamente uma cirurgia reconstrutora. Isso aí. Léo, e de cuidados pós-operatórios? O que nós temos André, para você está falar? marcando o tempo aí da nossa live? Porque daqui a pouco vai acabar, né? Então, acho que a gente podia falar de cuidados com as mamoplastias a longo prazo. Porque existe muito uma teoria de que as próteses não precisam ser trocadas. Isso não é verdade, né? Sim. Trocar ou não a prótese. Tem uma coisa que fica na cabeça do paciente que a cada 10 anos ela tem que trocar a prótese, né? Realmente, quando eu comecei a live hoje, a gente falou daquelas próteses antigas que tinham um gel líquido de silicone dentro da prótese e que se acontecesse alguma ruptura do implante, aquele silicone vazava, né? O que não é mais verdade hoje em dia. Hoje, com esse gel coesivo, o silicone não vaza mais. Então, antigamente tinha isso de trocar a prótese a cada 10 anos, porque a cada 10 anos começava a ter um risco muito grande de ruptura do implante. Então, para prevenir esse vazamento do silicone, os médicos, os cirurgiões trocavam essas próteses a cada 10 anos, né? Atualmente, esses implantes não necessariamente precisam ser trocados a cada 10 ou a cada 15 anos. O importante é o acompanhamento dessas pacientes, né? Fazer consultas periódicas, às vezes a gente pede algum exame de imagem para ver se o implante está íntegro, se não tem nenhuma ruptura, né? E os casos de troca do implante são quando a paciente quer mudar o tipo de implante ou o tamanho do implante, né? Em casos de ruptura, como eu já falei aqui, e os casos de infecção, né, André? Isso. Eu costumo falar com todas as minhas pacientes que o tempo não existe mais. Não existe mais um tempo determinado, pré-determinado, para a troca do implante. Mas isso não quer dizer que ele seja definitivo. O que vai determinar a troca desse implante é a continuidade desse acompanhamento. Então, toda paciente que tem uma prótese de silicone precisa retornar ao seu cirurgião de tempos em tempos para essa avaliação. Uhum. Eu concordo. A maioria das pacientes que colocam implante muito novas, né, André? Provavelmente, em alguma época da vida, vão precisar trocar esse implante. Ou porque rompeu, ou porque deu uma contratura, ou porque não está mais da forma que ela deseja, né? Ou às vezes ela quer mudar o tamanho da mama dela, ou aumentar ou diminuir. Então, assim, na grande maioria dos casos, durante a vida dessa paciente, a gente vai precisar mexer nesse implante, né? Mas não tem mais isso de ter que trocar a cada 10 anos, né? Não. E aí cabe até uma colocação, uma pergunta que apareceu aqui, sobre a possibilidade ou a necessidade de uma cirurgia secundária após uma gestação. Então, é muito comum, né, após a gestação, a mama ter uma pequena queda, porque está sobrando pele, o tecido mudou, e você pode fazer o ajuste dessa mama, né, a cirurgia secundária, mexendo só na mama, fazendo só a reparação da mama, às vezes sem trocar o implante, mas dependendo do tempo que esse implante já está incluso, vale a pena a troca porque você está trocando por um implante mais novo. Mas é sempre possível, pós-gestação, né, principalmente pós-gestação, pós grandes emagrecimentos, né, fazer uma cirurgia na mama pela segunda, terceira vez, né, e muitas das vezes sem se tocar no implante. Sim. André, eu vi que tem uma pergunta aqui. Eu vou aproveitar que já está nos últimos minutos aqui da nossa live. Foi A rápido, hein? paciente perguntou aqui por que umas próteses caem e as outras próteses não caem.
A gente já deu uma pincelada nisso aí durante a live, mas eu podia responder para o pessoal aí. Eu acho que a prótese não cai. Depois que a prótese está instalada, ela não vai cair. Né? Até porque é criada em volta dela uma cápsula fibrosa e ela está localizada ali. O que vai cair é a mama. Então há sempre essa confusão. Né? Aquela mama em que já havia uma queda prévia e foi só colocado o implante, a queda da mama não foi corrigida pela mastopexia, essa mama vai cair de novo. Então o que a gente tem visto é que a gente tira cada vez mais pele e mais tecido da mama, trocando isso por mais prótese, para ter uma cirurgia cada vez mais duradoura. Né? Então, basicamente, acho que é a indicação da mastopexia que é pouco valorizada. Sim. Às vezes teria que ter tirado pele na primeira cirurgia, não tirou, né? Exato. E outra, com o passar do tempo também, a mama vai tendo a flacidez normal dela também, mesmo depois da cirurgia, né? Então, às vezes, você precisa fazer uma cirurgia secundária para tirar novamente o excesso de pele que se formou aí. Né? A paciente vai envelhecendo e a pele vai ficando mais flácida. Exato. A mama envelhece com a paciente, a mama engorda com a paciente e a mama muda muito na gestação. Né? Então, os pacientes têm que ter essa noção de que aquela cirurgia que foi feita em um determinado período, dependendo das condições de história dessa paciente, essa mama vai mudar bastante. Uhum. Então, faltam uns 2, 3 minutinhos aí para acabar. Espero que a gente tenha tirado muitas dúvidas aí com essa live. Espero que tenha sido produtivo aí para os nossos pacientes, né, André? E a gente está disposto aqui a fazer umas outras lives aí daqui para frente, para tentar esclarecer mais algum tipo de dúvida, algum tipo de cirurgia para os pacientes. Só aguardar aí que se a gente for fazer, a gente vai divulgar aí para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo que a gente fez aqui hoje. Acho que valeu super a pena, foi rápido, né? E quando o papo tá bom, ele geralmente passa rápido, a gente nem percebe. Né? Passa voando. E o papel... Se a gente ficar ligado no tempo aqui, eles cortam a nossa live. Exato. E o papel do profissional é sempre esclarecer, né? Para fazer com que essa paciente entre numa cirurgia muito mais segura, né? Consciente do que ela está fazendo. E finalizando aqui, que cirurgia plástica com cirurgião plástico, né? Sempre. Procure saber quem é seu médico, procure, né, saber se ele é um profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e para você ter um resultado muito melhor e uma cirurgia muito mais segura. E não existe mais desculpa de desinformação, né? A informação está na palma da mão. É fácil procurar, é fácil ter essa informação. Então tá, André, obrigado aí pelo bate-papo, foi ótimo. Gostei de fazer essa live com você. A gente está junto sempre aí, agora nas lives também, né? Se Deus quiser. Um abração, boa noite. Vamos encerrando por aqui, pessoal. Um abraço para todos, boa noite aí. Boa noite, se cuidem.